Ao entrar pela primeira vez com Guima, há 2 meses, no imenso e rico saguão do parque, como chamavam simplesmente os funcionários, Léo ficou deslumbrado. No seu mundo da Bela Vista, o bairro do Bexiga, onde nascera e morava, jamais pisara num ambiente tão bonito, moderno e fofo. Isso que é um 5 estrelas, explicou o porteiro com orgulho de proprietário. Mas o que é um 5 estrelas? Guima o olhou como se sua ignorância lhe fizesse pena e disse que a qualidade dos hotéis é medida pela quantidade de estrelas que ostenta. 5 é o máximo, só para estabelecimentos de nível internacional. Sejam bem-vindos a mais um episódio Clube do Livro, edição retrô. Retrô demais, até. Diretamente da década de 80, cara. Diretamente da quinta série. Ou antes até. Ih, meu Deus do céu. Dá pra escutar as buzinas do Sim. pessoal aqui? Não tem problema. Desculpe o bolsonarismo no fundo, pessoal. Isso também faz parte da quinta série, infelizmente. Então, hoje nós decidimos voltar no tempo e visitar um livro de uma série que acho que para nossa geração, eu não sei, acho que pro Otávio também, né? Ainda estava muito na escola. Era um livro que sempre estava na. Tinha na escola, né? Não era o mais forte da Era o minha arroz e geração. feijão da biblioteca, isso aí, né? A Mas esse famosa livro série fez muito Vagalume. Série. A Ah, série que não é série, mas é série. Série não oficial. Mas que tem muitas séries dentro, né? E o Mistério dos Cinco Estrelas, que é do Marcus Hay, é um dos autores, acho que é um dos que tem mais livros da editora Vagalume, e acho que é um dos mais famosos, assim, também, a fazer esses livros de mistério infanto-juvenil, né? Infanto-juvenil. E eu lembro distintamente, assim, que quando eu ia escolher esses livros, né? Porque tinha, realmente na biblioteca tinha, sei lá, mais de 20, assim, 30. Eu via o nome Marcus Hay, eu já sabia que a chance do livro ser bom era muito grande. Você pode dizer que foi o seu primeiro autor que, por identificação de nome, tu já tinha noção de qualidade da história? Provavelmente, sim. Porque eu passei. Acho que o que eu li antes disso eram uns livros da Salve-se Quem Puder, que eram tipo uns mistérios. Eu lembro desses. Eram Acho que eu li quase um algum. quadrinho, assim, porque eles tinham Eram umas desenhos. crianças também, né? Tipo, 3 crianças, né? Tudo era investigativo e tinha É. tipo umas três, sei lá, três crianças e era desenhos assim e você tinha que encontrar coisas assim, encontrar pistas na página, e daí tinha as respostas no fundo. Isso pra mim foi, na minha época, a Turma dos Tigres, que era também uma série de. Só que daí era série de personagens recorrentes, né? Não tinha uma continuidade entre os livros, mas eles eram de mistério, só que aí no fim do livro vinha, tipo. Cara, eu não sei qual que era o tipo de papel, mas que você passava nos quadrados, ele te revelava a resposta dos enigmas ao longo do livro, sabe? Uma parada assim. Era muito bacana, assim, só que era livros também infanto-juvenis total, assim, os mistérios. Os mistérios que, como a gente vai debater depois, escalavam pra 10ª potência muito rápido. Sim. Ah, e o Marcus Rey fazia. Ele tem uma série dentro da série Vagalume que é com os mesmos personagens, né? Depois a gente vai falar. Os personagens desse livro aqui figuram em outros livros da série, alguns com nomes muito bons, como Um Cadáver Ouve Rádio. E Um Rosto no Computador, eu acho que também é a mesma turma. Então ele cria esses personagens que transcendem, né, um livro e viram o universo do Marcus Rey, cujo nome, Marcus Rey é um pseudônimo, né, na verdade. É. O nome dele é Raimundo, não, desculpa, Edmundo Donato. Isso. E ele é de São Paulo. E isso também depois vai figurar aí quando a gente fala da ambientação, que o livro é ambientado em São Paulo, né? Segundo a editora que eu li desse livro aqui, todas as histórias dele, independente da Vagalume, foram ambientadas em São Paulo. Que ele tem alguns que ele escreveu pra adultos, né? Mas ele ficou mais famoso pela Vagalume. E uma coisa que eu não sabia é que o Marcos Rey, ele nasceu em 1925 e 25 e morreu em 99. Então, mais ou menos na época que a gente tava, eu pelo menos estava lendo os livros dele. Não, pode ser um pouco depois já. Mas eu não lembro na altura de ter.
de ter No ano que eu sabido estava da morte. nascendo, o Marcos Rey faleceu. Olha. É, Pô, essa isso é a é a minha... reencarnação dele, Otávio. Ah, tá. Bora escrever mistério aí, então, Otávio. Tan, 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 tan. Mas ele, além de ele escrever esses livros infanto-juvenis, ele também escrevia para adaptações para TV, programas de TV. Fez a adaptação do A Moreninha, do Joaquim Uhum. Manuel de Macedo. E também Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uhum. E, A nível de conhecimento, esses livros da coleção Vagalume, por ser uma coleção, independente de ser o mesmo autor, eles têm uma capa bem distinta, né? Eu acho que era o mesmo ilustrador que fazia. mesmo estilo. E a mesma paleta de cores, né? Que é um tom de bege com branco. Ele se destacava, né? Porque era uma coleção. Essa é a edição que o Tots e o João leram. Eu li uma edição mais recente, que é da Global Editora, então quem está vendo o vídeo vai estar podendo ver, que é essa capa aqui vermelha. Eu achei ela bem legal, porque aqui ela é uma capa contínua com a contracapa. Hum. Que daí o piso vira um jogo de xadrez, Sim. Ah, que que tem a também tem ver a com o ver na elemento da trama, né? história. Eu confesso que eu gosto mais da capa antiga. Eu acho que É, a o capa antiga é estilo. mais, o estilo dela é mais único, É né? mais Essa daqui estilosa. eu acho Uhum, inteligente a sacada. uhum. Mas, sim, a coleção Vagalume, pra mim, se eu ver em algum lugar, é muito fácil de reconhecer que é da coleção. A versão antiga aí que. Eu tinha, quando eu era criança, meus pais compraram também. Eu tinha em casa uns 15 livros, acho, da série Vagalume, Uhum, que fiquei muito triste. Eu descobri que foram doados sem eu uhum. saber algum tempo atrás. Então eu acho que o Mistério das Cinco Estrelas eu li o que eu tinha em casa na época, mas agora, como queria ler novamente, eu comprei no Sebo por 5 pila. É isso aí, né? E é isso aí, no Sebo se encontra vários desses livros assim baratinho, então para quem quiser encontrar é muito fácil. Ah, outra coisa que eu ia mencionar ainda sobre o Marcos Rey é que em 94 ele ganhou o prêmio Jabuti por um conto que se chama O Último Mamífero do Martinelli. Então, Fica aí a fica aí indicação talvez pro para o Clube Clube do do Conto, né? Conto. Uhum. Muito que bom. E também, para não dizer que ele fazia só coisa para criança, nos anos 70 ele foi roteirista de vários filmes da porno chanchada. É, por exemplo, As Cangaceiras Eróticas ou Um Inseto do Amor. É, Socorro. eu confesso que eu nunca vi nenhum filme da porno chanchada, mas pessoas que viram e me falaram dizem que não é assim, nada super. Não é tipo Cine Privé, sabe? É só um filme com, às vezes, algumas cenas eróticas, assim, não é. Porque quando você vê o nome porno chanchada, Galhofa. parece mesmo um negócio muito. 18 anos, né? Mas não é tanto assim, não. Um exemplo que eu lembro da pornô chanchada que eu tive em aula de cinema era um filme em que o plot era os colchões conversavam sobre o que o casal ia fazer durante a Meu noite. Deus. Essa parte cômica, né, era muito Aham, comum nas muito pornochanchadas. presente. E por isso que, se calhar, o Marcos Reis se deu bem, porque ele traz muita comédia também Uhum, nos livros. Em nas alguns mais histórias. do que outros, né? Mas ele gosta muito de brincar com estrutura, assim, e colocar um tom cômico. Uhum, Mas, então é muito isso. bom. Vamos então para uma breve sinopse do livro. João, pode dar uma sinopse pra gente? Posso. Bom, o livro basicamente é sobre a trajetória do Léo, que é um menino, se não me engano, de 16, 17 anos do livro, que ele é um bellboy no Hotel 5 Estrelas, que é o título do livro. E ele está atendendo um hóspede bem rico e conhecido do hotel, que eles chamam de O Barão. E numa visita no apartamento do Barão, que ele fica apenas de fora, né, trazendo as coisas para ele percebe num reflexo do espelho do armário uma pessoa, um homem estranho que ele nunca tinha visto. E depois, numa visita posterior, ele percebe embaixo da cama do Barão dois pés, né? Que é o corpo de uma pessoa, e ele suspeita que é aquele homem estranho que ele viu. E ele conta isso para um amigo dele, que é o Guima, que é porteiro do hotel. E ele a princípio não acredita, mas o menino fica cismado que o Barão matou aquele homem e resolve ir atrás e resolver o mistério. E aí Aí eles é tudo caem em ladeira muitas abaixo. aventuras. Muitas aventuras e peripécias.
Muitas aventuras. O que é a sessão da tarde total, É. Sim, escala esse rapidamente. muito rapidamente. O Isso é negócio vai para outros acho que é níveis. uma característica comum da maioria desses livros infanto-juvenis é que Uhum. a trama acontece, evolui muito rápido, né? Você não tem Uhum. tanto espaço para desenvolver assim os personagens. É uma história bem direta, né? Uhum. E é uma Sem história, é um enrolação. livro bem curto, assim. Eu, por exemplo, li num dia só. Eu também. É uma questão de 2 horas de leitura. Porque os capítulos são. Eu gosto que é um livro que o autor se dá o trabalho de colocar nome em todos os capítulos, né? Sim. Mas é tipo Dragon Ball, sabe? O nome do capítulo já te diz o que que vem, Sim, o sim. que que O vai capítulo acontecer. spoiler, né? Inclusive, deixa É, eu Sim, é falar tipo aqui. escondido na casa de tia Zula, né? Tipo, é isso aí, um é isso cadáver aí. boia no rio. Eu Deixa eu gosto. Nossa. falar o nome do meu capítulo favorito. Deixa eu procurar aqui. Hum, Que eu ri muito quando eu vi. Ah, tá. A fuga sensacional do apartamento. o É meu, o o nome Ah, é meu, boa, favorito essa parte é boa. do o livro. meu favorito é A Jovem Loura do Corcel Marrom. E, cara, assim. Bom, já que temos a sinopse aí, vamos falando dos pontos Uhum. positivos do livro, então? Sim, posso falar, Sim. já que dá pegar o gancho pra falar Hum. do minha parte positiva, já que você falou do Corcel, é que tem um trecho que nessa edição antiga que eu li fica na página 97, mas em que o Léo, né, ele vai no bairro da namorada dele, esqueci o nome dela agora, Ângela. Ângela. Angela. A namorada não oficial, É, né? namorada não oficial. Fica essa tensão, né? A menina que ele gosta, ela meio que parece que gosta dele também. Só que ela mora num bairro mais rico, né? Ela é Ah, de uma classe abastada, né? é. É. E ele é classe trabalhadora mesmo, né? Trabalha de bellboy ali. E daí tem uma hora que ele vai no bairro dela e daí ele fala: o pessoal desse quarteirão não tem Fusca. Aqui o carro mais barato é o Passat. E Hum, eu achei assim essa pegada muito boa na a questão da ambientação que ele coloca aqui e Uhum. da referência de classe É assim, porque né? tinha um Fusca, sim. né? Tinha um Fusca fora do apartamento vigiando ele, e aí por isso que chamou a atenção no bairro. Exato, foi bem essa cena, porque tipo pelo Ah, é. carro, Muito bom. tipo, ninguém que mora aqui nesse bairro tem esse carro, tá ligado? Achei bem sagaz. E eu gosto da forma como ele ambienta o livro no geral, assim, dá pra ver que ele conhece muito a cidade, né? Sim. Tem um Ah, amor pela cidade, né? Porque ele é. cita muitas coisas de nome, assim. Isso eu acho um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, que é tipo, se você não conhece o lugar, se foda. Ah, mas eu acho que Querendo. mesmo se fosse um É. local 100% fictício e ele desse nome às coisas, ia causar a mesma coisa, sabe? Então acho que é só um É que ponto daí ele não se positivo. importa em descrever o local, entendeu? É isso Ah, que eu entendi. digo. E Sim. isso você percebe em várias passagens, né? Ah, o Bela Vista, ele não se importa em descrever esses bairros porque são bairros reais, né? De São Paulo. Que é um ponto positivo e negativo, né? Tipo, o autor tá trazendo a realidade dele, a vivência dele, né? Uhum. Não acho que prejudica, principalmente porque eu não sei como que era a edição da Vagalume original, mas essa daqui ela tem ilustrações. Tem original Essa também tem também também tem. a, São bem Abreu. legais as ilustrações, a cada inclusive. 10 páginas, mais ou menos. Menos É, até. tem uma ilustração. Aham. Tem bastante ilustração. Tem uma que eu gosto bastante, que é o Escondido na Casa da Tia Azula, que é aqui, pra quem tá vendo, é um fusquinha. As ilustrações eles Vendo? mudaram. São Sim, diferentes, nessa é. São edição eles mudaram. diferentes. É, mas eu Peraí, achei qual muito capítulo é legal. esse? Escondido na Casa de Tia Azula. Ok, deixa eu ver. Daí é Ah, a rua da casa da Tia Azula que tem um fusquinha. Nossa, aqui, nesse capítulo, a ilustração na versão antiga é o Léo e o Gino jogando xadrez e a tia isso. Azula atrás. Então, É, eles mudaram também. Tem uma deles jogando xadrez, mas é bem diferente. Foi totalmente refeito Sim. para essa edição. interessante. É, as ilustrações aí foram adaptadas pra ter mais o estilo da capa também, né? Uhum. Uma coisa que eu não me atentei na descrição é que, só que na ilustração dá a entender que o Léo ele é um menino negro, né? Ele não Eles descreve, mas são, né? nas ilustrações ele é, cara. Ah, é? E Interessante. isso dá um corte diferente também pro romance dele, né? Com a Ângela e Sim. tudo mais.
Dá um... Aqui não dá pra Só ter que certeza, mas ele eu não é suponho muito que não, porque o tom de pele de todos os personagens exato, né? na Não, figura no é... original ele é muito cara de loirinho, pelo desenho, assim. Eu acho... O jeito Às que é o vezes Ele eles cabelinho tem cabelo castanho, aproveitaram. segundo a capa. castanho. Às vezes eles aproveitaram que faltou, né? Não tem essa descrição física do personagem na história e adaptaram na hora de ilustrar Eu na acho que nova edição. pela capa ele é branco por causa Uhum. da cor que fica a pele dele com a outra luz da capa. Na original, né? Pois é. Não que isso faz diferença, porque não é um É, plot da história também, né? sim. Então, mas, de fato, levanta mais essa questão Uhum. realça mais nessa questão da diferença de classe entre ele e a suposta namorada. Uhum. E Também tem tu, fotos João, dela, mas eu aqui. o que que você achou de bom no livro? Eu concordo com o Tots, eu gostei muito da ambientação do livro. Esse era um livro que eu não tinha lido na época da escola, assim, da editora Vagalume, da coleção Vagalume, aliás. Mas eu me senti muito na escola mesmo, cara, lendo o livro. Me bateu assim um saudosismo que eu reconheci muita coisa das histórias que eu li, então foi uma leitura muito bem-vinda, sabe? Porque fazia muito tempo que eu não sentia isso lendo um livro. E Uhum. eu achei ele também muito bem ambientado, apesar de não conhecer essa São parte Paulo, de São assim. Paulo que Uhum. ele descreveu. Mas assim, até porque tem algumas ilustrações, né, para ajudar a visualizar, mas ele ambienta muito bem e ele insere você muito bem na história junto com o personagem, sabe? Uhum. Outra coisa que eu gostei é que o livro como é para uma faixa etária juvenil, né? Ele é bem direto, não tem nada de enrolação nele, não tem. É uma leitura muito simples, muito fácil, muito acessível e bem gostosa de ler, assim, Bem porque rápida, né? Tipo, isso, vai. É uma porque coisa além atrás da disso, outra, né? porque como a história se desenvolve rápido, os capítulos são bem curtos, tipo, não tem nenhum capítulo longo, assim. Uhum. E as coisas vão acontecendo, não tem aquela enrolação. Então é uma leitura assim muito fácil e bem gostosa de seguir. Eu também fico nesse ponto da ambientação, porque é muito saudosista você ter uma história falando de Fusca. É muito legal. Uma coisa que eu achei assim genial, porque na época não existia, né, celular, por exemplo, não Uhum. existia. E aí, tipo, tem vários momentos do livro que o personagem escreve cartas Aham, é pra verdade. comunicar. E daí, tipo, e ele fica descrevendo aquela aflição de, tipo, ai, só amanhã eu vou saber se teve feito isso Aham. que eu mandei. Então, assim, é um negócio que, assim, você perde muito hoje, né? Sim. Eu É tenho igual assistido. aquele comentário, né, cara? O plot da maioria dos episódios de Seinfeld seria solucionado com o celular, né? Dizem. É muito. Só que eu tenho assistido bastante filme que trata antigamente, né, alguns da Segunda Guerra Mundial, e é muito interessante ver como, tipo, essa questão da demora da comunicação, Uhum. demora, tipo, era o Não tempo só das demora, né? coisas. Mas às vezes a não facilidade, né, da É, era o comunicação. tempo das Então, coisas, tipo, como ela impactava, né, uhum, na vida das pessoas. E nessa história do Mistério dos Cinco Estrelas não é diferente, né? Tem dados momentos em que o Léo tá sendo perseguido pela polícia, uhum. porque é Ou óbvio pelos que criminosos. porque é isso que é o escalar rapidamente a história, né? Um adolescente que vê um assassinato, denuncia e quando percebe ele tá sendo procurado pela polícia. Mas eu acho que aí entra validar a classe social e posição dele, né? Que É, sim, tira sim. muito da credibilidade, ainda mais nessa época. Hoje em dia já é assim, né? Então nessa Uhum. época, acho que era Mas só mais é muito pontuado engraçado que isso. ele vai tentando provar a inocência dele, ele escreve uma carta pro delegado, aí ele dá um jeito de alguém entregar sem que descubram onde ele tá. E levantando um ponto contra ele como bellboy e menino pobre, o gerente do hotel. Isso é um mini spoiler, tá? Então, não sei se. Aqui já estamos em Já sessão de estamos na spoiler terceira body. spoiler. Então beleza. Já, no more spoiler free aqui. Quando ele é posto contra o barão, né, que é o que causa a demissão dele, o gerente do hotel basicamente não dá crédito nenhum para o que ele fala e acredita piamente no barão, que afinal é um hóspede rico, conhecido Um por ser hóspede fixo, né? Um Um hóspede fixo, filantropo, né? conhecido por ser um filantropo. Então, não, imagina, o cara dá dinheiro para todo mundo, o cara é super gente boa, por que a gente não vai acreditar nele, né? Por que a gente vai dar ouvidos a um moleque? E é uma acusação grave, né? O Léo tá acusando o cara de ter matado alguém dentro do hotel, imagina. Mas ele acaba sendo demitido, até porque ele é incriminado falsamente, né, com um um isqueiro, isqueiro. que é colocado no bolso dele, e o barão diz que sumiu o meu isqueiro e tal, e encontra no bolso do Léo.
Uhum. Tá, mas qual que era a parte ruim? Não, já chegamos na parte ruim? É que tu É que- Não, puxou eu levantei isso pra falar entre classe e tal, por que foi descredibilizado o Léo Uhum. na questão do... Ah, Mas tu não queria dizer um negativo da história, né, no caso. Ah, mas a gente já começou a falar negativo da Não, é história? que a frase que você falou ficou parecendo que tu ia falar de algo negativo da história. Ah, depois... Nossa, eu queria saber o que eu falei que insinuou isso, porque Sim, não sim. foi a intenção, né? Não, mas ainda estamos no bom, então. Estamos. Ah, certo? Mais algum comentário, algo que vocês gostariam de destacar positivamente da história? Ah, sim. Não sei se chega muito a ser assim importante, mas eu gostei que não foi forçado o romance dele com a Angela. Do tipo, beleza, fica subentendido que os dois gostam do outro e tal, mas assim, nunca foi empurrado isso pra história. A história é realmente focada na situação dele para resolver o crime. 100% nisso. E os personagens que orbitam, assim, ao redor dele com essa relação do crime, estão sempre, assim, cientes disso e ninguém... Assim, não tem forçação de subplot intrusivo nenhum. A história é muito direta e eu achei isso um ponto muito positivo nele. não dá tempo pro romance, né, cara? Não dá tempo. Tanto que o livro termina, tipo, numa nota se tivesse uma continuação, a gente veria mais do desenvolvimento dos dois, né? Que pode ter também, inclusive, como o Tots Pode ter. falou, né? Um universo conexo, às vezes esses personagens aparecem novamente em outra Sim, história. sim, sim. Se eu não me engano, nos outros livros eles estão namorando já. No livro seguinte, que é o Cadáver Ouve Rádio, acho que eles já estão namorando. Aparece eles Hum, dois? Sim, sim, é a mesma. O Gino também, são os mesmos Eu não personagens. sabia. Eu achei que É. era totalmente outros personagens. Olha Hum, só. Quem Os do diria? Marcos Rey, pelo menos, né? São os mesmos. sim. Porque tem Entendi. outros Eu achei autores que dentro da era. coleção. Entendi. Legal, Sim, legal. Uhum. sim, o romance acontece. É real, é real. Bora então Ah, pra parte ruim. O Parte ruim do livro. vamos reclamar aqui. que vocês acharam ruim? O mistério. Sei, Como não Vamos é. assim um falar bem a mistério? verdade, Do bem a tipo, como que o verdade. cara foi morto no hotel, é isso? Achei meio genérico, sabe? Claro que, tipo, Hum, pra época, né? Eu esperava algo mais, tipo, quando eu li o título do livro, O Mistério dos Cinco Estrelas, né? Eu esperava que fosse alguma conspiração dentro do hotel. Algo. Otávio queria um espião Não, internacional no porque nos hotel. primeiros capítulos você tem, né? Como o João explicou na sinopse. Ele encontra o corpo. Ele acha que viu um corpo morto, mas depois ele encontra o corpo na lavanderia que eles chamam, É. não lembro. Mas é Na nos lavanderia. andares inferiores, né? Os caras não retiraram o corpo na mesma noite do hotel. Então, tipo, ele viu um crime acontecer. Só que daí, quando ele vai contar pro gerente, ele acaba sendo desacreditado, porque o corpo desaparece novamente, né? Sim. E a atitude que o gerente toma, parece que o gerente tá junto com o barão. Concordo. Isso dá Tipo, parecia subentender. que ia para esse Verdade. lado, que era uma grande conspiração de dentro do hotel, mas conforme a história vai andando, vai indo para tráfico, drogas e vai bem longe, sabe? Tipo, do que um mistério do hotel, né? Sim, Sim, o vai Foi até na Barão. represa. O Barão meio que patrocina uma quadrilha de drogas, né? Isso, Inclusive, isso. é bem de grande escala, porque vai até os Estados Unidos, né? Eles descobrem Vai, é bem grandioso. E aí tem toda uma cena de perseguição num iate que É, é mega mirabolante. O garoto tem nada, sei lá, 200, 300 metros, cara, não com alguém sei. atirando nele de dentro do barco, né? Sim, sim, Mas então, é a isso parte é algo, infanto-juvenil, né? A isso é algo parte É, que você. que me levantou uma dúvida na hora, porque o desenho dessa versão do livro que a gente tem desse Uhum, capítulo é do homem no barco atirando nele no mar, ou no uhum. rio, sei lá onde que eles estão ali. E só que eu não lembro de ter lido algum trecho no livro que diz, ele escutou os disparos ou alguma coisa assim. Não lembro de ter Não, falado de não, disparo. É só ilustrativo mesmo. acho que é só ilustrativo, não tem descrição mesmo. dos Só que. disparos? Na hora que ele tá nadando. Eu Eu não lembro. lembro dele descrever que ele tá com medo de levar um tiro porque ele sabe que eles têm É, arma. Eu acho que não sei se ele Sim, vê eles sim. com arma, mas eu não E- lembro. Eu lembro E daí o dele. cara pega o fôlego do Aquaman e simplesmente se esconde embaixo do barco. É impressionante, bicho. Eu lembro de um trecho falando. Ele lembrava de
saber que, sei lá, o reflexo do sol no mar, numa superfície lisa, torna assim, como se fosse uma miragem de ter mais alvos, ou o alvo não estar na posição que parece. O- Ele tem um pensamento interno assim, mas eu não lembro dele falar, e escutou disparos e os tiros Não, acertaram a ninguém água, essa atira parte. contra ele, Mas no, efetivamente. no desenho da versão antiga tem um tiro, aparece o cara disparando Exatamente. É, e tem o Disso que eu tô tiro. falando. Né? É dessa cena, é. que o texto não... Eu Só que não acho um problema, pessoalmente, que não transparece, porque ele tava, assim, apavorado ali na hora, né? Então dá pra subentender que é ele imaginando o que estava acontecendo naquele momento, né? aqui Levar um tiro ali. eu acho que tipo, tanto essa questão do mistério quanto essa cena de perseguição são, na minha opinião, o mal do livro, assim, né? Acho que Exagerados? é um pouco exagerado, mas eu acho que também é por causa da minha idade, né, cara? Eu imagino Sim, sim. que você lendo isso quando você tem, sei lá, 12, 13 anos, tipo, é uma história pra divertir, né? Não... Sim. E ela tem que ter emoção, né? Mas eu acho muito contraste com uma cena que eu esqueci de mencionar, que é uma das minhas favoritas, que é como ele foge do hotel da Angela. Qual que é a Sim. ideia que ele tem? Vou me vestir aqui de mulher, vou No pegar uma apartamento, raquete. né? Não é É, um no hotel. apartamento. É isso, no apartamento da Angela. Ele tem que fugir de lá porque ele tem um Fusca cercando o O apartamento. Fusca que não é um Passat com Não um é um vidro passageiro. elevado. E aí ele se veste de mulher e sai com uma raquete de tênis na mão. Só que, tipo, é muito engraçado a descrição. Tipo, eles Ai, ai. ensinam ele como andar, como segurar a raquete pra Andar de parecer. salto, né? Acho que ele tá, ou de É, saia, só que né? Na daí verdade, a. era pra andar de salto, só que Só que daí daí ele falaram, não, tava. mas não faz sentido ele carregar uma raquete. Daí É. ele falou, vou levar a raquete, então, que daí E eu uma posso ter uma desculpa sapatilha. pra colocar um sapato baixo. Isso, daí, isso aqui é muito engraçado que ele vai descrever, tipo, que ele tá andou todo desengonçado, que ele não sabia como segurar a raquete. Nessa parte é bem É legal. bem divertida. Daí tem esse contraste daí das cenas mais mirabolantes, como essa do barco, né? Que ele literalmente foge a nado de um iate, basicamente. É. Sim. Eu tinha sublinhado algumas coisas de. Tem alguns termos que agora já não se usa mais. Eu não sei como é que tá na tua edição, Otávio, mas tipo, na edição antiga, Eu, ele usa tipo mulato, usa Tem índio, tem ainda. coisas. Eu acho que o texto ainda é o Ainda é o mesmo. O mesmo, né? texto não foi mudado. Mas Ah, me incomodou um pouquinho também, né? O cara, cara de índio e a é, cor mulata, são né? coisas que eram Mas. muito comuns nos anos 90, né? Então, e E eu era ia o termo que levantar tinha. também, tem uma outra, numa das passagens eu acho que não foi intencional, mas numa outra eu achei ele um pouco gordofóbico, sabe? Em uhum, um pontinho do O texto. que também era muito comum. também Pois é. é, Né? assim, até levantar essa questão aqui, é um produto da época, né, esse Uhum. livro, então era 100% normalizado isso. Só que assim, né, em comparação com outros livros que você pega da época, eu falo bem sincero que é um menos problemático, assim, né? Uhum. São passagens bem curtas, mas que não interferem na história, no Sim. grande Sim. contexto. Uma coisa interessante é que ter um personagem em cadeira de rodas não é algo Hum, muito comum, né? O E Gino, né? o Gino, é o né? Gino, Que aparece. Primo é Gino, primo isso. É dele, né. primo, é. Então, isso eu acho bem legal. Não se vê muito assim. E ele é tipo o cara Um super personagem importante inteligente, assim. no plot, É, inclusive, eu ele é o diria. Um cérebro personagem da bem. operação, né? E É, um personagem bem escrito, né? Eu achei sim. ele bem E, divertido. e tem alguns momentos em que ele faz algumas críticas sociais. O Gino mesmo, né? Fala sobre ser um absurdo, tipo, não ter rampa na delegacia, por Sim. Acessibilidade, acessibilidade, né? ou coisas assim. Ele até faz uma brincadeira dizendo que ele decidiu ser arquiteto pra colocar rampa em todo lugar que não tem rampa. Hum. É, sim. E tem uma Mas frase muito massa dele que é tipo. Que ele volta no final, depois, óbvio, com essa frase, que era alguma coisa tipo. Escadas não impedem. Deixa eu ver aqui como que é Ah, a sim, sim. frase, A né? parte que o Léo não entendeu direito o que ele quis dizer, né? Uma metáfora ele basicamente usou. Escadas e barreiras não atrapalham a vida dos que têm boas pernas, né? Ele cita isso lá atrás e no final ele volta com isso. tem um pouco do problema que eu vejo no Uhum. personagem dele, é que ele tem um discurso muito meritocrático, assim. Ele é tipo No Léo ou no Gino? o O Gino. Gino. Hum. E ele é muito tipo.
Ok, tem uma. Eu não lembro qual capítulo é, mas o Léo fala alguma coisa pra ele e ele faz um discursinho assim, tipo. Não, porque eu tive vontade, mesmo sendo assim, mesmo sendo Cadeirante. cadeirante, eu fui lá, eu acreditei, eu trabalhei, eu consegui. Então É, ele faz um discursinho bem. eu lembro de algo assim, de uma cena assim, mas eu não lembro qual que é o contexto, não lembro do que eles estão Uhum. falando em específico. Eu acho que é quando eles estão falando sobre estudar ou algo assim, porque ele faz algum elogio ao Gino. Uhum. Ah, eu acho que é quando ele fala que, nossa, que ele é muito bom em xadrez, alguma coisa assim. Pode Não ser. é? É, se você quiser ir mais a fundo, ele entra no arquétipo do cadeirante gênio, né? Porque, tipo, Uhum. porque não Claro que tinha usa acesso, óculos também, né? como ele não tinha todas essas dificuldades de acesso, o cara ficou em casa Sim. estudando e tal. Eu não sei E se aí ele, aparece na tua edição, tá? Mas ele usa óculos também. acho que não chega a aparecer. Mas ele é o cara que tudo é. Achei engraçado, porque pareceu um tema meio que inserido, né? Tudo Hum. ele resolve com xadrez, né? Tudo é Ah, um eu cheque. achei isso assim interessante porque eles usam o plot deles jogarem xadrez até pra passar o tempo lá, né? E mostrar como ele é bom em xadrez. Uhum. Porque várias, literalmente, jogadas que ele faz no crime, pra resolver o crime, ele faz uma metáfora com o jogo de xadrez, né? Ah, vamos dar um É, tipo um check no cheque. barão, agora você Agora você é uma capturou o cavalo, torre. ou alguma coisa assim, Eu Sim. achei isso legal, assim, Legal, legal, jogar. né? Até Tipo, se você, tipo, um adolescente, um pré-adolescente dentro, você vai gostar disso, vai achar isso uhum. interessante. Tem também uma cena, outra cena de disfarce, que as duas cenas de disfarce são muito boas. E a primeira que tem é uma em que ele tá escondido por alguns dias, né, na casa do Gino, O né, Léo. da tia Uhum. dele, do Léo, E só que ele tem que usar o telefone. Eu não lembro se ele quer ligar pro tio dele, pro cara que trabalha no Pro hotel, delegado, pro pro delegado. delegado. Ele liga pro Ele quer ligar delegado, pro né? delegado. E aí eles acabam bolando esse plano dele ir numa cadeira de rodas até o orelhão. Isso é outro Isso. ponto importante, ir no orelhão, ligar pra alguém, né? Ah, e aí ele pega e coloca tipo uma boina, né, um bonezinho assim e vai na E cadeira de óculos. rodas. E óculos, é. E daí ele até comenta, acho, sobre a dificuldade que é, né, ficar Sim. arrastando ali a cadeira de rodas. E acho que aí depois que isso é que resulta o discurso meritocrático. Acho que ele comenta sobre o Dino como é difícil e tal, ficar se locomovendo. Mas é E engraçado que tem uma hora que ele cita que ele tava fazendo um esforço tão imenso que ficava claro que ele não era um cadeirante. Porque era claro, ele falou, qualquer um que passasse me olhasse viria que eu não era paraplégico, né? Porque o cara tava, tipo, muito se esforçando pra conseguir mexer a cadeira. Ou ele é um neófito, né, cara? É, nesse ponto até a Ângela passa, né? E ela não reconhece sim, ele. Sim, sim, Sim. isso aí. Mas sim, E tu, então. João, o que que tem algo de mal que você gostaria de acrescentar? Ahn, eu acho que mais a questão que vocês já falaram mesmo dos termos usados, assim, porque eu não vi, Uhum, assim, pensando assim, agora eu não penso em grandes defeitos nesse livro, só coisas assim bem pontuais que, como eu disse, são produto da época, né? Então uhum, não tem como você criticar hoje em dia algo que basicamente não se tinha consciência na época, né? Então, ou se tinha, mas era assim uhum, muito diminuto, né? Então, eu acho uhum, que essas são as minhas maiores críticas. uhum, Eu tinha uma outra coisa, mas eu acho que é melhor trazer ela para a próxima sessão, porque eu já não. Eu a princípio uhum. considerei algo negativo, mas depois pensando mais, eu acho que não é exatamente isso. Que é. Então, vamos para Então o vamos para a nosso sessão do debate. Ah, debate. que é. Eu percebi. Logo no começo, a primeira coisa que me incomodou no livro foi a linguagem escrita, principalmente nos diálogos, assim, era uma linguagem muito correta e usando o passado do pretérito, assim. E esse passado do pretérito em diálogo, pra mim, soa muito falso, assim, muito forçado. Uhum. Ah, e depois, assim, até depois que eu acabei, eu tava discutindo isso com a Lígia até. Ela leu E também o livro? acho que ela se leu foi tipo na época, assim, não agora. Mas, mas eu tava pensando até depois se isso era proposital, né? Porque, tipo, provavelmente o Marcos Rey conseguiria escrever diálogos autênticos se ele quisesse, né? Mas eu fiquei pensando se isso era algo em questão de estilo ou se é tipo uma preocupação para
que esse livro é para infanto-juvenil, me preocupar em escrever um português mais correto, tipo, Acho que é uma É, preocupação, cara. Eu acho que é uma preocupação porque os diálogos são muito expositivos, muito, assim. também. Até mesmo esse que eu li na introdução, explicar o que que é um hotel 5 estrelas. Tipo, são os diálogos meio. Às vezes parece bobo, mas eu acho que é realmente a preocupação de, tipo, olha, meu público precisa entender o que é isso. Eu acho que tem até um diálogo que ele explica o que que é um bellboy, né? sim. Pra você ter contextualização do que as pessoas fazem ali, né? Tem uma palavra em português pra bellboy? Cara, eu acho que bellboy não é mais utilizado, não. Ah, mas Por... tipo, o cargo ainda existe, né? Cara, eu acho que tinha. Na verdade, Não foi a tô primeira lembrando. vez que eu vi alguém usar o termo bellboy descrevendo pra trabalhos em hotéis. É basicamente o cara que fica disponível pros pedidos dos hóspedes, né? Tipo, Aham, serviço de quarto, etc. pois é. Mas eu também achei engraçado o uso do termo. É que, assim, como tu falou, né? Não sei também se existe. Deixa eu até dar uma olhada. Se existe um termo em português aqui. Porque. É, o mensageiro de hotel tem aqui. Uhum. É, acho que Ou carregador de malas. Mas foi a primeira vez que eu vi usar o termo bellboy. Mas foi engraçado, pareceu tipo um pouco isso de tipo usar um termo descolado, tipo office boy. Só que office boy é algo que já tem na cultura, né? Já sim. é algo que foi Aí é uma instaurado. cultura mais. A do hotel, né? Uma cultura mais especializada, né, Otávio? É um hotel 5 estrelas, né, cara? Tem que usar o termo em É. inglês pra parecer chique. Pra parecer chique. O nome do hotel em inglês, isso eu achei engraçado, né? Hotel Ah, internacional, como foi Hotel falado pelo internacional, né? Mas Guima, né, cara? muito poderia ser um 4 estações. Poderia Podia, ser um hotel 4 estações. podia Nossa ser no senhora. Four Seasons, né? É... Tem uma outra anotação que eu fiz que eu queria lançar aqui pra questão do debate, que é que uma hora que ele Uhum. vai num hotel mais sem vergonha, e o hotel se Ah, chama o Hotel Acapulco. Seria essa uma Acapulco. referência a Chaves? Com toda certeza, meu Ai, amigo. ai, ai. Com toda certeza. No Headcanon, ele é, sim, é uma referência. Inclusive, ele descreve que tinha um barril. Não, mentira. Ai, Eu ai. tenho uma questão aqui, mas isso é muito porque eu assisti o filme recentemente. Mas como Marcos Rey inspirou o final do filme Minority Report? Nossa, Eu não lembro do final desse filme, eu não lembro eu quase nada lembro, desse filme. mas explique. É Muito bom, cara, idêntico. muito Vou, bom o vou, filme. vou, vou fazer meu caso aqui. Putz, mas daí, ó. Quem não assistiu Minority Report agora vai levar um spoiler, tá? Um É, mas spoilerzão. o filme é de 99 e o livro você vai É, saber o que é, né? Então, mas assim, eu mesmo assisti semana passada esse filme, mas então. eu acho ele um filme muito bom, cara. Não quero Sim. desvirtuar aqui a O conversa. Minority Report é um filme sobre crimes que são previstos, né? Os agentes tentam prender as Uhum. pessoas antes delas cometerem os crimes, porque é um Ah, sistema futurista, né? só uma Mas, errada aqui. Não é é, de 99, é de 2002 o filme. E o mas livro aí, é de 81, por acaso. que é um conto, na verdade, né, do Philip K. Dick, não chega a ser um romance. Mas, de qualquer forma, no fim do Minority Report, eles estão para revelar uma grande conspiração por trás desse sistema, né, de previsão de crimes, Uhum. porque teve um crime que foi manipulado por uma pessoa que você descobre ao longo do filme. E a cena é igual, cara, é igual o final desse livro. O Ah, cara tá, tá tá. É numa uma... Sim. reunião, sendo condecorado, e as pessoas elogiando ele. E de repente no filme aparece o Tom Cruise e começa a revelar todo o esquema de corrupção em frente a Uhum. essa apresentação. Sim. E eu achei muito engraçado lendo o do Marcus Rey, porque daí o Gino tá no meio do evento Da beneficente, plateia. né, do Uhum. Barão, e ele vai falando, e aí quando o Barão percebe que, tipo, putz, agora fui descoberto, ele meio que fala no palco, olha, obrigado a todos pela presença, se vocês ouvirem coisas sobre mim, busquem procurar as fontes, algo do tipo, não acreditem em Fake tudo que news! vocês leem, Fake news! não acreditem em tudo que vocês leem no jornal, e vai embora, né?
Nada suspeito, né? Nada suspeito, mas aí que tá, Marcos Rey, a literatura nacional inspirou o final de Minority Report. Só Com queria certeza. dizer isso. Com Com certeza. certeza. Com certeza. O livro é de Mas 81, agora, cara, dá muito tempo pra eles lerem. brincadeiras à parte, mas é bem um final assim. É um final clichê, né? Tipo, vou revelar o Um esquema de corrupção final num grande espetáculo, né, cara? evento Então, em que o vilão está sendo consagrado, né? É muito interessante essa criação de cena. E eu achei muito engraçado nesse livro, essa fala do Barão, tipo, não acredito em tudo que vocês leem, se vocês verem coisas estranhas sobre mim no jornal. Ai, muito bom, cara. Antes de irmos para as considerações finais, eu quero fazer um adendo sobre a figura do gato atrás de mim aqui com suas patinhas cruzadas. Pra quem tá Muito, vendo o vídeo, para quem tá na versão de vídeo, é muito elegante. O senhor muito gato legal. yoga aqui de paletó. Ele tá participando, né, da ele está discussão. ponderando sobre o resultado das eleições. É. Mas vamos então pro sexto e último quadro do programa. Considerações finais. Como é que foi a experiência de reler esse clássico da literatura infanto-juvenil, clássico da quinta série? Pra mim, lendo pela primeira vez. Pra mim também. Mas como Eu eu vou disse, deixar vocês falarem primeiro. me veio uma vibe muito escola mesmo. Foi um sentimento que eu não sentia há bastante tempo, a leitura desse tipo de livro. E eu identifiquei isso logo no começo por causa da linguagem do próprio livro, como o Marcos Rey escreve. É um diálogo muito... É um livro muito direto, é bem acessível, muito fácil de ler. E é bem a linguagem dos outros livros vagalume que eu li, assim, cara. Então foi nostalgia trip, assim, pra mim. Sim, pra mim foi muito nostalgia trip, inclusive porque eu li, né, na casa dos meus pais, quando eu tava no Brasil de férias, então, Foi nessa última vez que você veio pra cá? foi, Foi, né, que comprei, você deixou o livro comigo, é verdade. então foi total nostalgia. E assim, ao mesmo tempo em que foi legal voltar e ler, é um pouco daquela regra dos 15 anos, né, que se você Não voltar, envelhece tão bem. é, porque mas eu achei interessante ter essa experiência porque aí é olhar e tentar entender, ok, por que que isso pra mim agora não funciona e pra mim funcionava na época, né? Tipo, é entender que é um produto para um público específico e tentar dissecar quais são os elementos, né? Como isso que eu tava falando da linguagem, ou porque, tipo, o livro tem esse ritmo rápido, né? São todas coisas propositais pro público-alvo, né? Pra fazer o público-alvo gostar, né? Tipo, a gente quando tinha sei lá quantos anos eu tinha quando eu li esse livro, 12, provavelmente não tinha tanta paciência para ler uma história que se alongasse muito, né? Então é coisas Sim. simples e rápidas, né? O plot move rápido. Não leria, então, The Ink Black Heart na época. Da JK, não, com certeza. Mas para mim já foi uma experiência diferente porque a minha literatura infanto-juvenil, o meu período de literatura infanto-juvenil, ele era muito mais das sagas, né? Uhum. Eu peguei o fim da que consideram ser uma das maiores sagas da literatura, que é o Harry Potter, basicamente. Peguei os últimos anos. E, cara, assim, sem brincadeira, na minha adolescência, a partir daí, tudo era saga. Saga Percy Jackson, Os Olimpianos, era Maze Você leu o Runner. Percy Jackson? Li, peguei a fase do Percy Jackson, gostei muito na época. Acho que também seria algo que hoje, se eu lesse, eu ia achar muito fraquinho, assim, em comparação, né? Não bateria os meus gostos, mas a memória que eu carrego desses livros foram literaturas que, na época, Moldaram o seu caráter mudaram o literário. meu caráter da época, né? Mas É lendo o tipo o Harry Mistério dos Potter, Cinco... né, cara? Se fosse ler É agora, isso aí. provavelmente ia ser uma merda. Mas na Pois época é. foi o melhor livro do mundo pra mim. Mas o Mistério das Cinco Estrelas, ele me passa o recorte de uma época que eu não vivi, que eram esses mistérios do cotidiano, né? Essas coisas que, apesar de eu Essa ter era das criticado que trevas sem algumas... celulares. mas apesar de eu ter criticado que ele escala muito a história, tipo, são problemas que não vão pro misticismo, pra magia, pra fantasia. Não, é um crime de fato, né, que E é aconteceu. É uma algo. facção criminosa. Sim, e É, não é uma coisa super fantasiosa, assim. uhum, É tipo tráfico de drogas, né? Uhum. Tipo no outro episódio da Histórias pela Metade que eu falei que eu ia fazer sobre um assalto a banco e acabei fazendo sobre tráfico de drogas, porque achei que era algo mais brasileiro. É uhum. tipo isso aqui, né? Tipo, o negócio escala rápido, mas escala para um lado que é factível dentro da realidade brasileira, né? Sim. Uhum.
Ah, e tem umas coisas aqui que é muito Que é uma engraçado boate, né? ver. Ou não, isso eu tô confundindo. A boate é Não, o não Quem tem Manda Já boates. Morreu. Ah, Mas tá. eu acho muito engraçado que tem algumas coisas, tipo, palavras que não existem mais, né? Olha, levantar uma coisa que eu esqueci de levantar Uhum. antes. Ele usa o verbo transar em dois sentidos que Não não são encaixam. transar, exatamente. O Eu não que é lembro aquilo? disso. Ele usa? Ele usa, Em ele dois usa. casos. Ah, ele está transado com Até alguém. aqui, até no segundo uso, eu penso, não, ele não quis dizer isso, porque ele falou É, não é de Hans, sexo. Hans transar não sei o quê, mas não é sexo. Eu não Não sei é o que ele quis sexo, dizer ali. exato. É tipo ó, alguma coisa, ou de transação, se eu não me engano. A primeira eu tive essa impressão, a segunda eu não tive certeza do que A, era. e Talvez a fazer outra é de negócio, alguma coisa relação, de assim. tipo, tá mancumado com a pessoa, alguma É. coisa assim, mas não é sexo, isso é engraçado. Mas, Mas também no final, aqui ele usa, tipo, uma hora, assim, a cena final, ele tá celebrando, mas ele tá aborrecido, Uhum. porque ele não conseguiu conversar com a garota que ele gostava sobre todo o final desse mistério. E Ela com também a tem única oportunidade que ele teve de falar, a família da garota meio que esnobou, tipo, eu não gosto das coisas de crimes. E aí tem a frase sim. que eu mais gosto do Gino, que o Gino ouvindo isso, ele fala, né? Acho que escadas e barreiras atrapalham a vida até dos que têm boas pernas, né? Que aí ele tá fazendo recorte social, ele tá fazendo recorte, tipo, olha, né? Você é um garoto pobre e você tá apaixonado por uma garota de outra classe, né? Eu entendo que você tá frustrado, mas era. O livro inteiro, a família também ficava falando que isso era possível acontecer, né? E aí ele pede uma sangria para o pai dele, que é um negócio Eu achei que interessante achei. que todos os almoços que são de uma família italiana, né? Eu acho, porque Aham. todo almoço é massa, macarrão, não sei o quê. E todas as refeições eles mencionam de servir vinho. É, Tipo, mas ele pede, pai, me vê uma sangria. Eu fiquei, nossa, isso daqui não é usado. Isso daqui tá em outro sei lá, né, contexto, cara? sabe? As família italiana aí. Vem com Mas Nossa. sobre Ele é o, italiano porque o sobrenome dele é Fantini, né? Então. Uhum, sobre o uhum. verbo, rapidamente sobre o verbo transar, eu nunca na vida usei esse verbo transar, falando no sentido de fazer amor. Pra mim, sempre isso foi uma coisa de personagem da Malhação, cara. Eu nunca. Acho que eu nunca vi ninguém falar, Ah, muito bom. a não ser que a pessoa estivesse zoando, assim. Uhum. É, mas Eu quero saber o que ele quis dizer com isso, cara. Talvez seja uma coisa muito paulista, seja muito infelizmente não dá regional pra, isso. É não dá tipo pra de. investigar. Não é tipo de transação? Transar? Fazer uma. É. Hum, não encaixa 100%. São dois casos que eu vi, duas Uhum. incidentes desse verbo. Depois eu vou dar uma olhada e mostro pra vocês se eu achar. Mas uma hora ele tá falando do Hans, com não sei Uhum. quem, acho que tipo com a relação Ah, dele com sim. o pessoal do Talvez Ramon Acapulco. Vargas fosse um deles, já que transava com o Hans. Quer dizer que, tipo, Isso! é transacionar mesmo, fazia negócios. Esse Mas É, é né, muito, eu acho que é muito acho que engraçado. eu acho que é mas o fazer você acha que é negócios. a conjugação mesmo, assim, do verbo? Sim, eu acho que é o significado original é isso. Depois passou, acho que só a ser usado Talvez como seja. gíria. Fazer Talvez negócios, seja. vou ali fazer uns negócios com a namorada. Talvez Transar com a seja isso. namorada, É, é. Afinal, eu acho que é uma gíria mesmo, né? Então, deixa eu parar pra pensar. Mas, com certeza. concluindo só o raciocínio, foi interessante ver esse recorte, principalmente mais da época de vocês, né, dessas histórias cotidianas, e tentar também procurar, aí no caso eu tentei procurar com especulação, né, o que que tinha de tão legal nessas obras. Eu só li uma do Vagalume, que eu acho que é essa que o Tots mencionou, inclusive, Quem Manda Já Morreu, eu lembrava que o que me divertia nela era a estrutura dela, que era diferente. Só que não se aplica a essa dos cinco estrelas. Essa dos cinco estrelas é uma estrutura bem tradicional. Uhum. Acontece um crime, o garoto tenta investigar e acaba indo na resolução. Mas o Quem Manda Já Morreu, ele é muito mais cheio de humor do que esse livro, né? Porque eram os artifícios que tinha pra usar, né? Tipo, são Sim. histórias que Sim, ou você usa do humor ou você quebra a estrutura dela pra tornar interessante. eu reli o Quem Manda Já Morreu logo depois dos Cinco Estrelas agora, porque eu acho que acho que eu já tinha lido quando eu era adolescente, mas não lembrava assim. Que o meu irmão comprou no sebo também. E apesar de eu não gostar muito da história, assim, achar ela mais fraca que o de Cinco Estrelas, isso da estrutura faz dele um livro mais interessante de reler, assim. Porque, como eu fiz alguns stories na altura, postei na conta do sindicato, Uhum. comentando, que foi um livro que durante o livro eu achei, tipo, que chato, e depois, quando eu analisando a estrutura de fora, eu achei muito interessante, porque o Marcos Rey
tá com domínio total sobre o que ele escreve, que ele já começa, tipo, Uhum. parece que ele precisa de outras coisas pra ele se divertir escrevendo aquilo. Então ele começa o livro, ele começa tipo, e se eu começasse o livro pelo final? É tipo o nome do primeiro capítulo. E daí ele coloca 2 finais alternativos pra pessoa escolher, sabe? Ou 2 inícios alternativos. E daí Uhum. depois ele, não, vou começar pelo início. Daí ele volta e começa. E tipo, o cara Às tá, vezes do tipo, fim, né, zoando. essa piada do fim ficou comigo porque é muito engraçado que ele fala, se a gente começasse pelo fim. Aí, tipo, é um fim escrito todo rebuscado, numa fonte meio nada a ver. É tipo, Aqueles meio fim sem, meio sem, Disney. meio sem sentido, mas é começar pelo fim seria isso, sabe? Tipo, é uma piada idiota, uma Uhum. piada cretina, vamos dizer. Mas ela é engraçada igual. Não, e ele Ah, exagera muito mais. No Quem Manda Já Morreu, os personagens mesmo, assim, tipo, são muito exagerados, assim. Parece que ele uhum. tá, tipo, esticando a corda ao máximo do absurdo, assim. É interessante. A única tristeza que eu veria é como o Marcos Rey faleceu em 99, né? Não existe mais a possibilidade dele ou escrever novas histórias nesse estilo. Não seria mais para o mesmo público, porque o Infanto Juvenil, como mencionei hoje, já não é a mesma coisa, mas às vezes uma oportunidade de revisitar com um olhar mais maduro, né? Esses personagens, essas tramas mirabolantes, né? Infelizmente é algo que nós já temos o máximo da obra dele, que é a coleção Vagalume e algumas histórias que ele escreveu para o público adulto, que eu particularmente desconheço, né? É, eu também. Uhum. E quanto às estrelinhas que vocês deram no Goodreads? Eu dei 3 estrelas, Eu por também. consideração. Eu também dei 3. Eu acho que eu tentei ver mais com o meu ponto de vista de agora. Ah, talvez fosse 2,5, assim, se tivesse Duas meia e meia, estrela. né? Mas aí eu arredondei pra 3, porque 2 eu achei que ia ser. Falou um Ele pouco a não é nostalgia. ruim, ele não é ruim, não é um Mas livro Hotel é ruim. 5 estrelas, cara. Mas o mistério dele é 3. E você, João? Eu não cheguei como é que se diz? Avaliar? Avaliar ele ainda, mas eu daria 3,5. Eu acho Hum, condizente. Ele não é um hum. livro ruim, Não, 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 não. Eu imagina. acho que isso, se eu fosse. Eu dei. Porque é isso, tipo, que as estrelinhas não é tipo. Isso é tão bom, é tipo a minha sim. opinião sobre o livro. E tipo, agora, pra mim, não é um livro que eu gostei tanto assim. Na época eu gostei mais. Quando Sim. eu era criança eu ia dar 5, muito provavelmente. Não é Hum, que não é porque eu dei 3 que ele é mal escrito, muito pelo contrário. Sim, sim. uhum. Muito que bem, então. Temos aí um clube do livro? Temos um clube do livro. Temos um clube do livro muito especial, um livrinho curto Muito e saudosista. clássico, saudosista, Muito é. saudosista. Uhum. Ah, e o próximo clube do livro, você tem aí na tua estante, Otávio, por acaso? Tenho Então, o nosso próximo clube do livro vai ser qual, Otávio? o Xangô de Baker Street, De quem? de Jô Soares. Ninguém mais, ninguém Oh, menos. olha essa capa laranja com uma silhueta de um violino que vira uma cabeça de um Sherlockão. Sherlock Certo Holmes, o Sherlock detetive. Holmes. É meio Semiótica. nova. É, Essa é eu, uma edição da Companhia das Letras. eu tinha uma edição. Eu tinha não, eu peguei emprestada na altura de um amigo. Aquela edição antiga, mais coloridinha, assim, que acho que é a 2011, essa daqui. 2011. Nossa. Uhum. Porque eu não sei até se esse livro foi republicado depois, novamente. Deixa eu ver. Essa é a segunda edição. Deixa eu ver se eu acho de quando ele é aqui. Mas ele já tem. Copyright 1995. É o. 95. Aham. A capa que eu li, a versão que eu li também era da Companhia das Letras, mas era uma capa roxa, assim, que tinha a sombra do Uhum. Sherlock Holmes e a pontinha do violino, assim. Ah, Uhum. mas eu li, eu acho que esse livro, tipo, em 2001, cara, algo assim. Não foi muito. Ah, Mas tá na hora de e eu, reler. eu acho que tem filme também, mas eu nunca vi. Tem um filme do Xangô que eu tenho curiosidade em assistir para pro próximo Clube do Livro, trazer um pouco a visão dos dois. Eu, Ver se. eu tô bem empolgado pra reler, porque eu lembro na altura de ter gostado muito da escrita do Jô Soares, assim. Tem uma Uhum. escrita bem gostosa de ler, assim, que flui bem e que tem uns toques bem engraçados, assim. Eu acho que vai ser interessante. É, Eu não o, cheguei a ler, então pra mim vai ser uma leitura nova. Nenhum dele? é, Ou esse?
Nenhum deles. Também não li nenhum dele. Eu conhecia Ah. só a figura dele como entrevistador, né? Eu já Ah, sabia excelente. eu sempre tive curiosidade de ler o Assassinato na Academia Brasileira de Letras. Eu Então acho que. Ah, não, o que eu peguei aqui, eu tenho aqui, eu comprei no sebo O Homem que Matou Getúlio Vargas, que também quero muito, muito Também ler é esse dele. livro. Também é dele. Eu conheço esses três, eu não sei se ele escreveu mais algum. Tem mais um, mas ele não escreveu muitos livros em si, né? Mas esse é o próximo, Clube do Livro, Xangô de Baker Street. Quando ele vai sair? Não sei. Daqui a uns sabemos tempos. que Provavelmente teremos antes do outro fim do ano. presidente eleito, graças a Deus. Provavelmente antes do fim do ano, talvez seja o último Clube do Livro desse ano, a depender do Possivelmente, calendário, né? bem possivelmente. É. Bem possivelmente, mas caso não seja, já deixamos aqui um pedido aos ouvintes para livros natalinos, livros no clima de Natal, caso haja tempo. Caso haja tempo, aqui também não vamos nos comprometer, né? Mas é isso, né, meus Tem caros? aquele livro. Como é que é o nome? Não é o A Tale of Two Cities? Tem um desses livros super clássico que é. Que é o Tem Gira em os Torno do Natal. fantasmas lá, tem os fantasmas de Scrooge, que não é esse, que é, acho que é um conto de Natal, acho que é Christmas Sim. Ah, Carol. Christmas Carol, isso é esse que eu tava tentando Esse. pensar. Né, que é o Do- fantasma do Natal passado. Como é que é o nome do. Sério, é esse o. É um conto do Natal, acho que é o nome. Deixa eu ver se é esse, um conto do Natal. A Christmas. Tem um animado que é com. Isso aqui não é livro, né? É uma animação, mas possivelmente baseada num livro. É, do que Charles com- Dickens, ó, um Charles conto de Dickens, esse eu Natal. tava tentando lembrar. Mas é esse aí mesmo, um conto de Natal de Charles Dickens, ou uma canção de Natal. Em algumas traduções tá como canção, em outras tá como um conto. Eu achei que É era que Mas uma achei que era um Carol é romance. aquelas cantigas de Natal Mas que é vem como nome. a história dos fantasmas do Natal passado, presente e futuro. É um clássico, né? É um clássico, tem uma versão animada fenomenal com o Jim Carrey. Eu vi um filme que a premissa é mais ou menos essa. Eu não sei quanto ele é baseado no livro, porque ele foi adaptado numa época, se passa bem no presente, vá, dos anos 70, algo assim. Se calhar é esse do Jim Carrey. Se for uma animação ultra realista. Não, era um filme mesmo. E era bom o filme. Muito de bom, É de então. 83, eu acho. Se você ouvinte gostou desse clube do livro, você pode nos deixar comentários, deixe comentários no YouTube, no Instagram, no Twitter, Sim. @Sindicato dos Escritores. Digam Pode pra falar, gente Tats? o livro favorito de vocês da série Vagalume, que eu aposto que vários aí já leram. Já isso. leram, né? Ou também nos envie um e-mail para o sindicatosescritores@gmail.com com seus comentários e até indicações. E lembre-se que o próximo será o Xangô de Baker Street também. Se vocês quiserem deixar comentários sobre esse livro, nós leremos eles durante o debate ou após o debate. E também você pode conferir todo o nosso conteúdo, clubes dos livros e contos passados, além dos nossos desafios semanais em sindicatodosescritores.wordpress.com. E é isso, meus caros. Até o próximo episódio. É isso aí. Até a próxima hospedagem. Até a próxima hospedagem. Tchau. Fazendo check-out aqui. É.